Ide e pregai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se não acontecer nada com você, amigo, que talvez esteja aí nos criticando porque estamos fazendo culto, saiba que eu tenho diferencial. Qual é? Deus está comigo, conosco, com a igreja, porque estamos fazendo a sua vontade, pregando a sua palavra, anunciando que Ele veio para salvar a todo homem, mas principalmente os fiéis. Isso posto, vamos trabalhar com o capítulo 22 de Mateus. É uma parábola, sim. E Jesus, quando falava de parábolas, é porque ele queria tornar mais prático, misturando com as coisas seculares muitas vezes, para que os seus ouvintes entendessem o que ele queria realmente dizer. Aqui nós temos alguns assuntos que remetem às coisas de ordem secular. Mas o que é que Jesus estava querendo mostrar? Ele fala que o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Bodas, casamento. Reino dos céus tem um rei, sim, e o nome dele chama-se Deus, Jeová, presente em todas as ocasiões, em todos os tempos, presente, passado, futuro. Ele é, ele nunca foi, nem será. 13:8 de Hebreus está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. 3:6 de Malaquias está escrito: sabe por que vocês não foram destruídos, ó casa de Israel? Porque eu não mudo. É Deus falando. E Deus fala com quem come arroz, feijão, Nordeste dizia feijão e farinha. Fala. E fala para você ouvir. E está falando com você nesta noite. Bodas, casamento. Aí por que ele trouxe casamento para um assunto assim? Diz que no céu não se casa nem se dá em casamento. Todos serão como antes. Quem disse isso? Jesus. E como é que ele está falando aqui? Uma parábola botando bodas no meio. Pelo fato de a única coisa que une um corpo ao outro e torna um é o casamento. Entenderam o que eu falei? No planeta Terra, a única coisa que une um corpo ao outro e o torna um é o casamento. Está escrito, tá? Isso é Gênesis, né? Capítulo 2, versículo 24. Leia aí. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Leia mais. Mateus capítulo 19, versículos 5 e 6. E disse: portanto, deixará o homem
observando? Tem um texto grande aqui para ler. Capítulo 4 de Efésios. Vocês querem ler? Se quiser eu leio. Mas se vocês lerem é melhor para mim. Primeiro até o 16. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fosse chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamado, em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e em todos. Lê direito. O qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isso, ele subiu, que é senão que também antes tenha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo em Cristo. A edificação de quê? Do corpo. Continue. Do corpo de Cristo. Do corpo de Cristo. Continue. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que, com astúcia, engana fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Cabeça, Cristo. Continue. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém. Bom, irmãos, eu falei que a única coisa que faz dos corpos tornar-se um é o casamento. Por isso, casamento é entre um homem e uma mulher. E por quê? Porque o homem é o cabeça. Ele dá a direção. Ele concorda com ela o que der para concordar. O que não der, a atitude é dele. E o Senhor Jesus, desde do passado, porque no Gênesis, isso já foi notificado. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, iniciar a sua mulher, e serão, não dois, mais um. Mateus, Jesus falou, não separe o homem o que Deus ajuntou. Por que não pode separar? Sabe por quê, irmão? Se você for separar do lado direito e esquerdo, vai acontecer o que aqui? Uma faca, uma serra e serrar. O que vai acontecer comigo? Vou morrer. Então, casamento, quando se separa, há uma morte. Daqueles que eram um, passam a ser dois, separados, sem graça, sem paz, sem amor, odiando muitas vezes, falando mal, apontando defeito e uma série de outras coisas. Os homens modernizaram essas coisas, trazendo, desde o tempo de Moisés, divórcio. Antigamente era desquite.
passar muito tempo para depois. Agora é rapidinho. Não gostou, não está dando certo. E você? Ah, então não foi Deus que ajuntou, não? Porque a Bíblia está dizendo que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus achou um jeito. Qual foi? Eu sou a cabeça do corpo. O corpo é a igreja. O corpo é a igreja. Mas a diretriz é a minha. Porque Jesus não quer que quando nós formos arrebatados desta terra, e quando chegarmos lá no céu, podemos pensar diferente dele. Não. Nós vamos pensar com a cabeça dele, porque ele é a cabeça. Ele vai ditar certo e nós vamos obedecer. Porque ele tem experiência disso. Satanás estava no céu. E tinha tudo que era bom a seu favor. Mas ele resolveu querer o trono de Deus. E vocês conhecem a história. Mas qualquer dia desse a gente fala um pouco disso. E aí o que aconteceu? Em vez de querubim ungido, que estava lá para proteger a terra, recebeu o nome de diabo, Satanás, Lucifer, e vai para aí diante. E com a igreja, Jesus não quer que aconteça entre nós nada dessa natureza. O que é que ele diz? Quem vencer. Vencer o quê? Vence o ego, vence o eu, vence a carne, vence o pecado, vence o mundo. Quem vencer, sentar-se-á comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. A igreja tem um caminho a seguir, um alvo a alcançar, um objetivo a desfrutar nas mansões celestiais. E para isso ela não pode se embaraçar com as coisas que o mundo oferece. O que é que o mundo oferece? Prazeres passageiros, alegria, paz, gozos passageiros. O que é que Jesus oferece? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, se você conseguir vencer o mundo, o que vai acontecer com você? 2:9 de 1 Coríntios. Vocês querem ler? O que é que eu cito? Como está escrito: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. O que é que disse Paulo a respeito disso? 4:7 de 2 Timóteo. Eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, que o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Você está amando a vinda de Jesus? Você sabe o que isso significa? Você sabe que ele pode voltar do céu hoje, recolher a igreja e deixar o mundo para a grande tribulação. Vamos continuar, né? Porque este assunto é sempre muito grande. Aleluia. Eles não quiseram vir. Quem é que não quis vir? Olha, irmãos. Deus chama Abraão, manda para uma terra, 430 anos passaram, e Abraão já estava morto, claro, e desce Jacó com 70 pessoas para o Egito. E daqueles 70, passados mais anos, aquele povo cresceu extraordinariamente. E quando saíram do Egito, uns 2 milhões de pessoas, um pouco mais, saíram do Egito. E dali Deus levanta Moisés
como o maior legislador de todos os tempos. E ali se estruturou o sacerdócio, por quem Deus falava ao povo. E Deus fez promessa: essa terra é vossa, e vocês vão colher o que não plantaram, vão morar na casa que não construíram, vão beber as águas dos poços que não cavaram, vocês vão ser beneficiados de uma forma maravilhosa. Agora tem cuidado para não desobedecer. Será que Deus estava chamando o povo para a festa do Filho? Fica obediente. Tem coisa grande para acontecer. E quanto mais obediente vocês forem, mais as bênçãos crescem a vosso favor. Deus estava dizendo o quê? É que Deus também tinha uma missão a cumprir com Abraão, lá no começo. Quando Abraão foi matar Isaac, Deus não deixou ele matar, o que acontece? Abraão ouviu Deus dizendo: por causa dessa tua obra, todas as famílias da terra serão abençoadas. E o que é que Deus queria com Israel? Para que ele permanecesse obediente, para que eles assumissem o papel que eu e tu faz hoje, de divulgar Deus aos homens e dizer a eles: seja obediente, vem servir a Deus, tem uma festa se preparando para que nós todos possamos desfrutar dessa festa. Mas eles não quiseram vir. Passou o sacerdote, vieram os profetas, vieram os reis, e cada vez que se levantava um homem de Deus para fazer a obra de Deus, era castigado, era punido, era morto, era execrado, era tanta coisa que eles faziam, porque não queriam ouvir a voz de Deus. Tem até uma parábola que diz: o Senhor mandou o profeta, mandou gente de todo jeito, e ele disse: vou mandar o filho. Aí ele resolveu: vamos matar o filho porque ficamos com a herança. Isso tudo caiu sobre Israel, que não aceitou a ordem e o mandado de Deus. Então o que é que Deus fez? Irritou-se com esses homicidas. E no ano 70, depois de Cristo, Tito vai em Israel, destrói o templo e dispersa todo Israel. E eles ficaram sem nacionalidade quase 2000 anos, espalhados por toda a terra. Deus não brinca com ninguém, não tem afilhado, nem neto, tem filho. E que filho há que o pai não corrija? E aí o que aconteceu? Israel está disperso. E a igreja, salva por Jesus Cristo no Calvário, do qual ele ainda hoje não crê. E você vê um debate de um judeu com um crente, ele fala os maiores absurdos, diz que Jesus não é Deus, e eu sei que é porque ele faz milagre na minha vida e na tua vida. Diz que os apóstolos são tudo desviados, mas eu sei que são homens de Deus, porque a mensagem que eles pregaram continua com 2000 anos, com a mesma autoridade daqueles dias. E quem é um judeu que tem 30, 40 anos, querendo ensinar uma coisa que está escrita há 2000 anos, e não teve quem conseguisse apagar? Fizeram montanhas de Bíblia, tocaram fogo, mataram tantos crentes por causa da Bíblia. Ela continua do mesmo jeito, mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Como é que eu vou acreditar nisso? Eles não quiseram ver, ficaram dispersos. Em 48, pelo brasileiro, foi assinado, da onde tornaram a sua nação. Estão lá, para pagar um preço caro ainda, porque eles não querem crer em Jesus Cristo como Messias. Então vai vir um falso Messias e eles vão fazer um acordo com ele. Já chega na hora.
Trump está dando um sinal de que ele está fazendo um acordo de todo tamanho, já parou a guerra e está dizendo que vai ter paz. Só tem que... Será que o senhor não está escrito? No capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, você tem um versículo aí, acho. Quando disserem a paz e segurança, aí haverá repentina destruição. 5:3. Leia. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repetindo destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Ele vai fazer um concerto com muitos por 7 anos. E na metade da semana vai ser quebrado o concerto. O mundo vai pensar que acabou a guerra, acabou a perseguição, acabou o problema, e que está tudo em paz, e a terra começa a prosperar, e lá vai sair. Antes que isto comece a acontecer, vai haver um movimento na terra. Qual é? O arrebatamento da igreja. O anticristo não pode governar enquanto a igreja estiver na terra. Porque está escrito em 3:10 de Apocalipse. Leia aí. Como guardaste? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Ouviu? Você está guardando a palavra da paciência, de suportar os apertos, as afrontas, as crises, os problemas diversos, as tribulações, que foi o que Jesus prometeu em 16:31 de João. Leia aí. Tem ou não tem? 16 quanto? 16:31 ou 33? No mundo, Tenho-vos dito, 33. Tenho-vos dito isso, para que imitem as paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. 16:33. Tenho-vos dito isso para que imitem as paz. No mundo, Jesus está dizendo que vai ter paz e segurança? Não. Ele está dizendo que no mundo tereis aflições. Quando disser a paz e segurança, haverá repentina destruição. E como aquela que está grávida, de maneira nenhuma escapará. Tem que dar luz. O tempo está acabando, hein? Irmãos, vamos continuar na parábola. Depois enviou outros servos dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois encebados já mortos, e tudo já pronto. Vindes as bodas. E eles disseram o quê? Porém, eles não fazendo caso, foram um para o seu campo, o outro para o seu negócio. E os outros apoderaram-se dos seus servos, ultrajaram. Isso já está pronto, né? Chegaram a ficar no cumprimento. Versículo 7. E o rei, tendo notícia disso, encolherizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Foi desse jeito que aconteceu. Mas aí ele diz: vocês
igreja agora, tá? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, toda vara em mim que não der fruto, corta. Depois de sermos enxertados na videira verdadeira, a ordem de Jesus passou para nós, já que eles não quiseram, pagaram o preço com as suas próprias vidas, destruídos, escravizados, vendidos, dispersos pelo mundo todo. Aí a igreja assumiu o papel de evangelizar. Tem crente que acha que é um desastre ser evangelista. Por quê? Se para isso Jesus veio, foi quem trouxe o evangelho, foi quem primeiro anunciou o evangelho. Mas crente não quer evangelizar, tem vergonha de botar a cara e dizer: Jesus te ama, Jesus te salva, Jesus te perdoa, Jesus te transforma, e que sem Jesus você está condenado. Não tem acordo. Jesus é o caminho, Jesus é a porta, Jesus é o elo que nos liga a Deus. E virá. Quando? Eu estou esperando agora. E se eu não tiver aceitado esse Jesus que você fala, você fica. E vai pagar o preço porque não quis Jesus. Mas e os crentes desviados? Fica também. E vai pagar caro porque não guardaram a fé. E você que está pregando? Eu quero ir. Quero ir. Estou fazendo tudo que posso para ir. Ser transformado em um corpo incorruptível, semelhante ao corpo de Jesus, e vou voar nesse espaço infindo, acima de tudo que os homens possam ver, está o trono de Deus, aonde vou chegar para receber o bem-vindo do Pai e receber por herança a cidade que nos está preparada desde a fundação do mundo. E é coisa linda. Não tenho como descrever, mas também não tenho mais tempo. O tema dessa mensagem é: são muitos chamados e poucos escolhidos. Deus está chamando desde o começo, desde Abraão. Chamou Abraão, Abraão atendeu, e ele foi montando uma equipe para servi-lo, amá-lo, adorá-lo e estar nessa festa nesse dia. Mas os homens não quiseram, não fizeram caso. Cada um tomou o seu próprio caminho para fazer as coisas que bem queria. Aí ele pega a igreja e diz: vai para os valados, para os lugares onde tiver toda a qualidade de gente, trai, porque a ceia está preparada e a festa eu vou fazer. Esse rei é maravilhoso, eu te amo por isso. Está nem aí, você não quer? Vou fazer do mesmo jeito. Você não vem? Vou fazer do mesmo jeito. Vai buscar. E os seus servos saíram. A igreja faz 2000 anos que está nessa peleja, anunciando Jesus, falando de Jesus, mostrando Jesus. Tem gente que não quer crer, problema seu. Só lamento, porque isto é a palavra de Deus e ao seu tempo se cumprirá. A festa está cheia. Mas trouxeram maus e os bons porque Jesus disse: os doentes é que precisa de médico. Então ele pegou os doentes, curou, lavou, purificou, vestiu, trajou como veste nupcial e entrou na festa. Está tudo lá, participando da festa. O dono da festa, o rei, o todo-poderoso, entrou na festa e viu um homem. Este homem representa você, que pensa que é maior do que tudo, é mais importante do que Deus, é melhor do que Jesus, é maior do que a igreja. É você. Esse homem representa a sua classe: obstinado, arrogante, petulante, jactancioso. Isso é tudo para não te chamar de orgulhoso. É você.
você, é o representante da classe. E ele chegou, olhou nele e disse: ô, vem cá, como entraste aqui? Não tendo a vestimenta nupcial. Ele ficou calado. O que está escrito a respeito disso? Jesus disse: bem-aventurado os que lavam a sua vestidura no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Se não lavar, não entra, e se entrar, é jogado para fora. Pedro tinha razão sobeja para falar o versículo 12 do capítulo 4 de Atos: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É só Jesus. É só Jesus. E Paulo diz a mesma coisa no capítulo 16, versículo 31 de Atos: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Amigo, que porventura me ouve, e porventura você é religioso, saiba que religião quer dizer religar. Vai religar quem? Se você continua na sua vida desregrada, fazendo o que quer, quando quer, porque quer, sem se preocupar com a sua alma. Aí eu faço a pergunta que Jesus fez: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que dará o homem em troco da sua alma? Só quem pode pagar o preço do teu pecado, resgatar a tua alma, chama-se Jesus Cristo. Eu creio em Jesus Cristo. Está perto. Com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Confesse-o e diga: Jesus, eu quero te servir, te adorar, te bendizer, estar na tua casa para aprender melhor como estar diante de ti. Ele vai te receber, porque ele diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Tem um minuto para encerrar o culto, né? Aleluia. Vontade de pregar eu tenho, mas a liturgia do culto tem horário, então a gente começa no horário e termina no horário. Irmã Marielza, vem aqui fazer esta oração, agradecendo a Deus por estes momentos que passamos lendo a sua palavra, e a Deus toda a glória. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tua palavra, Senhor, que tem falado aos nossos corações. E possamos guardá-la, Senhor, aleluia, em nossos corações como terra fértil. Possamos, ó Deus, estarmos preparados, Senhor, na vigilância, Senhor, para participarmos, Senhor, das bodas do Cordeiro. Deus, eu te agradeço, ó Deus, por cada vida que glória a Deus, vai salvando alma, Jesus, atraindo para a tua casa. Pai, que teu Santo Espírito venha convencer. Glória a Deus. Possam se arrepender de seus maus caminhos, ó Deus, e reconhecê-lo como Senhor e Salvador de vossas almas. Deus amado e santo, aqui eu oro e agradeço, pedindo ao Senhor que guarde o teu povo, Senhor, que estará indo para os seus lares. Guarda-nos, ó Deus, em segurança, nos cobre com teu sangue. Ajuda-nos, ó Deus, na caminhada. Eu te peço, Senhor, e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. E a Deus toda a glória. Muitos são chamados e poucos escolhidos se esforçam. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, e você comigo diz: amém. Está encerrado.